Muito boa tarde a todos nesta conferência da APDH e que envolve também muitos outros países, portanto uma conferência internacional. Nós temos agora uma sessão que tem por título o Diálogo Aberto, e o Diálogo Aberto é para falarmos um pouco sobre os hospitais. O que são os hospitais, quais os seus problemas, como é que é o seu financiamento, como é que é a sua organização, que tipo de acesso e de integração de cuidados eles têm com outras ferramentas e outros instrumentos da sociedade e da parte da saúde, e depois também uma componente muito importante que são as profissões de saúde. Eu gostaria de apresentar as 4 comunicações que vamos ter. Este diálogo aberto insere-se numa estratégia que a APDH criou para desenvolver uma reflexão global sobre os hospitais, e é um trabalho que tem uma sequência de mais de 2 anos, acho eu, em relação ao que inicialmente se tinha proposto, e portanto o que vamos ver agora são, eu diria, conclusões, contributos de várias pessoas que participaram em diferentes mesas sobre este tema dos hospitais. Começaria por chamar a apresentar a sua comunicação a doutora Catarina Paulino, que é diretora do Serviço de Planeamento e Controle de Gestão do Hospital Fernando da Fonseca, investigadora da Escola Nacional de Saúde Pública, e tem uma licenciatura em Contabilidade e Finanças e é também frequentadora do curso de Administração Hospitalar da Escola Nacional de Saúde Pública. Ela vai-nos falar justamente sobre o tema do financiamento. Por favor, doutora, é um prazer tê-la connosco. Boa tarde, então. Cumprimento todos. Vou então partilhar a apresentação que tenho preparada. Não sei se estão a ver. Estamos. Ok. Então é assim, a mim coube-me o papel de falar do financiamento dos hospitais. Foi um trabalho desenvolvido e escrito em conjunto com o professor Rui Santana e pretende sintetizar de uma forma bastante alargada o problema do financiamento dos hospitais públicos do Serviço Nacional de Saúde, apresentando uma perspectiva de oportunidade e desenvolvimento num contexto atual e futuro. O financiamento é, então, um pilar essencial e transversal nas organizações de saúde. É um garante não apenas da sua sustentabilidade na prestação de cuidados, mas também tem uma importância e permite influenciar comportamentos, através da criação de incentivos organizacionais e individuais aos prestadores de saúde. Os modelos de financiamento existentes e as modalidades de financiamento existentes são estas que neste momento vou apresentar. Vou só tirar aqui os fones que eu não ouvi, certo. Existe o modelo de orçamento global, em que é atribuído um valor global de pagamento para a atividade, completamente desvirtuada do volume de produção ou da qualidade dos serviços prestados. É normalmente atribuído através de um valor histórico e independente da prestação de cuidados. A modalidade de financiamento da produção pretende remunerar o pagamento da atividade produzida nos objetos de atividade produzidos. Está dependente da implementação de um sistema de classificação de doentes, e a sua implementação, monitorização e acompanhamento requer sempre um sistema de implementação de doentes. É um pagamento da produção através de métricas, das quais destacamos a diária do internamento, o ato, o episódio, como sendo as mais utilizadas. Temos depois também o sistema de pagamento de capitação, em que o prestador de cuidados é pago através de um pagamento fixo por um utente inscrito na sua lista. É mais usado nos cuidados primários e está centrado na procura de cuidados de saúde. É um financiamento atribuído tendo em conta a dimensão da população definida ou então que o prestador escolhe. É uma forma de transferência de risco das atividades na prestação de cuidados. Temos depois o pagamento pela performance, o P4P, que é um pagamento atribuído através de incentivos financeiros no cumprimento de objetivos e de metas traçadas.
Estas metas centram-se principalmente em questões de qualidade e segurança do utente e eficiência na prestação de cuidados. Podem ser operacionalizados de forma positiva, através de bónus ou de diferenciação de taxas de reembolso, ou através de uma recomendação negativa, com retenção de pagamentos ou penalidades. O pagamento por pacote, o Bundle Payments, é o financiamento de um pacote de serviços previamente definidos. É crucial para este tipo de pagamento da atividade que todos os serviços estejam bem definidos e que exista uma clara definição de que serviços estão incluídos em cada pacote de pagamento. É utilizado em programas, em patologias e pode também incluir um pagamento pelo desempenho. O pagamento com base no valor criado, Value-Based Payment, é um pagamento estabelecido através de objetivos de saúde alcançados, ou seja, no fundo é a replicação do custo efetivo utilizado na avaliação económica para o financiamento da atividade. Implica também uma definição clara de métricas e de objetivos a alcançar em termos de financiamento e quais os ganhos em saúde a atribuir a cada doente. Todas estas unidades de pagamento têm as suas vantagens e desvantagens e temos evoluído no sentido da adoção não apenas de uma, mas de constituir os modelos de financiamento com a implementação de vários modelos em conjunto. Ao longo do nosso trabalho, então, tendências no desenvolvimento e na aplicação das unidades de pagamento. Esta evolução tem apresentado características que podemos então destacar. Tem-se caminhado progressivamente para a adoção de unidades de pagamento mais agregadas, havendo uma transferência de risco sucessiva para o prestador de cuidados. Existe um esforço significativo no desenvolvimento e aplicação do pagamento por resultados alcançados, em detrimento de unidades única e exclusivamente baseadas em produção e captação. Existem os incentivos indesejados gerados por cada unidade de pagamento, têm sido atenuados através da implementação de formas de pagamento mistas, utilizando mais do que uma unidade de pagamento. A sinalização e os incentivos apresentados às organizações tornam-se bastante complexos e muito pouco transparentes e podem muitas vezes ser conflituantes, não existindo uma clara definição dos resultados estabelecidos. O desenvolvimento de sistemas de ajustamento pelo risco têm sido introduzidos, permitindo assim introduzir mecanismos de correção ao financiamento baseados nas características da população. Quando estamos aqui a falar de ajustamento por risco, estamos a falar numa ótica do doente, em que o sistema deve acompanhar as necessidades e os resultados esperados para cada indivíduo. Quando falamos do financiamento em Portugal, o financiamento é estabelecido através de um documento que é muito famoso, que são os termos de referência para a contratualização dos cuidados de saúde. É neste documento que está definido e está implementado todo o modelo de financiamento a adotar para as unidades hospitalares. O valor do financiamento é atribuído através do Orçamento de Estado e é distribuído de forma setorial previamente à estabelecida em termos de hospitais. Neste documento, produzido pela ACSS, é introduzido o conceito de orçamento global e a alocação das verbas para cada hospital. Este financiamento pode-se distinguir em 4 grandes componentes, que é a produção, os incentivos, os programas de saúde e as verbas de convergência, caso se justifique. A parcela de produção, sendo claramente a mais importante e a que tem maior peso na produção e no financiamento dos hospitais, pretende financiar a atividade produzida dos mesmos nas principais linhas de atividade, nomeadamente no internamento, na consulta, no atendimento na urgência, nas sessões do hospital e entre outras. Os incentivos institucionais, por outro lado, representam 5% do valor total do orçamento para as instituições e pretendem disponibilizar verba considerando o cumprimento de objetivos nacionais e regionais. Estes objetivos focam-se principalmente nas áreas do acesso, da qualidade
da produtividade e da eficiência das organizações. O objetivo é atribuído através do cumprimento percentual do Índice de Desempenho Global, que não é mais do que a ponderação do cumprimento de todos os indicadores estabelecidos para aquele exercício, e o hospital recebe a percentagem de cumprimento do total dos objetivos. Como cada indicador tem a sua ponderação, o Índice de Desempenho Global pode ser entendido como uma ferramenta importante na estratégia da definição das metas de saúde para aquele exercício. Os programas de saúde são os pagamentos por pacote, são pagamentos por doente tratado e inserem-se sobre patologias específicas a definir. São incluídos todos os atos realizados para o doente naquele período e são incluídos, estamos a falar, quando falamos de todos os atos, falamos de consultas, de exames, da disponibilização de medicamentos, e todos são incluídos dentro daquele pacote e o hospital é remunerado por cada doente que trata em tempo completo. Ou seja, por cada mês que o doente é tratado é acompanhado por aquele doente. Temos o exemplo destes programas de saúde no tratamento do HIV, em que o financiamento acompanha a entrada de novos doentes, a fidelização a protocolos terapêuticos reconhecidos e definidos de forma clínica pela coordenação da área do HIV. Temos dentro também deste sistema de pagamentos para a saúde a interrupção voluntária da gravidez até às 10 semanas, a esclerose múltipla, a hepatite C, só para dar aqui alguns exemplos. Por fim, temos a verba de convergência, que pretende cobrir, no fundo, os déficits entre os rendimentos operacionais e os gastos operacionais dos hospitais. Deverá ser tendencialmente transitório e crescendo, ou seja, ir diminuindo de ano para ano. A gestão financeira dos hospitais tem sido vivida de forma bastante incerta nos últimos anos. Isto deve-se a dois grandes fatores, dos quais passo então a explicar. Existe, de facto, uma diferença grande entre os rendimentos e os gastos gerados pelos hospitais, que têm gerado, ao longo dos anos, um déficit e um ciclo de endividamento e de dívida vencida crescente. A acumulação de dívida tem conduzido à entrega de verbas extraordinárias aos hospitais. E estes montantes têm sido um problema estrutural na saúde financeira das organizações. Até porque a metodologia de atribuição da verba não é clara, nem nós conseguimos arranjar evidência da clareza da distribuição de verbas entre as organizações e, portanto, não sendo os critérios claros e não tanto definidos, não é fácil para quem está a gerir as organizações conseguir entender como é que a sua tesouraria poderá evoluir. Nos últimos anos, para também fazer face a esta tendência de déficit e de alguma falência técnica das unidades hospitalares, para além deste reforço de verba extraordinária, houve também um reforço significativo em termos de capitais estatutários do universo dos hospitais EPE. Como podem verificar no slide que agora aqui temos, se nós formos a ver, em 2019, o estoque de capital estatutário dos hospitais EPE situava-se no 1.808.000 milhões de euros e em 2017 o valor ascendia aos 3.327.000 milhões de euros, que é um crescimento bastante significativo. Portanto, um dos problemas é de facto o desequilíbrio entre os gastos e os rendimentos das organizações de saúde. Outro problema que também foi evidenciado na análise que fizemos neste trabalho foi efetivamente a imprevisibilidade e o distanciamento entre o ciclo económico e o ciclo de tesouraria das organizações. E para isso fizemos o seguinte: selecionámos 4 unidades hospitalares e fomos analisar o seu comportamento financeiro no período de 2014 a 2017. Selecionámos estas 4 unidades hospitalares pelo seu peso e representatividade financeira dentro do universo dos hospitais portugueses. Estamos a falar destes 4 hospitais que validam 30% do montante total do financiamento do universo dos hospitais EPE.
Do ponto de vista da atribuição de dívida, da atribuição do valor do contrato de programa, podemos ver que existe uma grande variabilidade entre os valores dos contratos de programa. O que nós analisámos aqui foi a variação da atribuição de verba em contrato de programa nos 4 hospitais, no Hospital A, B, C e D, não importava para o estudo analisar que hospitais é que estávamos efetivamente a referir, mas como podemos verificar pelo mapa, existe uma grande variabilidade entre os montantes distribuídos num ano face aos outros exercícios, o que torna de forma clara uma dificuldade grande de gestão da saúde financeira das organizações. Importa também referir que o ciclo económico é estabelecido através de um orçamento que é preparado, negociado e monitorizado pela estrutura do Ministério da Saúde, em conjunto com os hospitais, com as ARS e com a ACSS, e que o ciclo de tesouraria é influenciado pelo controle de autorizações e cativações dos pagamentos. Existe, assim, um distanciamento crescente entre os ciclos de tesouraria e os ciclos económicos dos hospitais, o que provoca um aumento significativo do risco da operação, colocando uma pressão nos serviços na garantia da prestação de cuidados de saúde às populações. Nós também, no estudo, verificámos que, se nós fôssemos analisar as entradas de tesouraria dos hospitais ao longo do ano, e analisámos destes 4 hospitais, verificávamos que de janeiro a dezembro, o mês de dezembro era bastante mais representativo em termos de entradas de valor do que seriam os outros meses todos. Conclui-se então que não existe qualquer racional ou evolução nos montantes distribuídos anualmente nas instituições analisadas, não se podendo aferir então uma tendência nos montantes distribuídos. Constata-se que a variação percentual dos montantes distribuídos anual é bastante significativa de ano para ano e é constante em todos os hospitais, portanto não existe qualquer tendência ou comportamento igual no universo dos hospitais que analisamos. E pronto. No final de todo o trabalho, decidimos identificar um conjunto de desafios e oportunidades que podíamos propor numa perspectiva de crescimento e de melhoria dos serviços da gestão financeira e dos hospitais. Identificámos então desafios e oportunidades para o financiamento hospitalar. Como desafios, identificámos o agravamento das condições internas e externas que podem pressionar ainda mais a função financeira das organizações, e quando falamos disto, falamos das reivindicações profissionais, do aumento dos preços, do envelhecimento da população, com o consequente aumento da prevalência das morbilidades, o acolhimento de novas tecnologias que na área da saúde são bastante bastante permeável às mesmas. Existe umas crescentes ameaças ambientais e globalização, e já na altura, quando estávamos a preparar este estudo, identificámos as pandemias que nunca como neste ano faziam tanto sentido como sendo uma condição externa de pressão ao Serviço Nacional de Saúde. Existe um desenvolvimento económico do país sem perspectivas de crescimento sustentável, que pode significar perdas do valor real da distribuição do orçamento do SNS e, consequentemente, dos hospitais. Existe também uma definição de modelos de financiamentos partilhados e não integrados, em que não é tido em conta o nível de cuidados de saúde por doença, por programa, e não são centrados no utente e nos doentes. Existe também um agravamento da complexidade dos incentivos provocados pelos modelos de financiamento, que por vezes são conflituantes e, consequentemente, pouco claros para as organizações. Existe uma falta de autonomia financeira por parte das administrações hospitalares, sendo o financiamento completamente desagregado e da sua capacidade negocial e da sua capacidade de poder gerir as organizações. Existe então uma centralização das decisões, com perca de autonomia vertical e com consequente responsabilização da gestão dos hospitais.
Existe uma agenda de desenvolvimento do financiamento centrada em prioridades administrativas, ou seja, o financiamento encontra-se diretamente relacionado com a faturação dos atos e não com a prestação dos cuidados. Existe uma falta de ligação, então, entre os ciclos económicos acordados em sede de contrato de programa e os ciclos de tesouraria, e existe, por fim, um aumento do risco financeiro, sobretudo na capacidade de obter recursos necessários a garantir a prestação de cuidados a um nível adequado e assistencial às populações. Por fim, e para terminar, identificámos então um conjunto de oportunidades que podemos ter na gestão financeira dos hospitais, que é na criação de um plano de desenvolvimento financeiro para o SNS, na implementação de um sistema de ajustamento pelo risco individual centrado no doente, um desenho de modalidades de financiamento que integrem os incentivos proporcionados nos diferentes níveis da prestação de cuidados, ou seja, haver aqui um alargamento dos pagamentos por pacote, dos bundle payments, a outras estratégias e a outros modelos de financiamento, alinhamento dos incentivos horizontais e verticais, implementação de modelos de custeio baseados no doente e a descentralização da gestão financeira para as unidades de saúde na administração dos hospitais com autonomia e com responsabilidade. Pretendemos modalidades alternativas de financiamento, um programa anual de formação aos prestadores de cuidados, onde são recicladas todas as regras de financiamento para aquele exercício, um processo de reconstrução das estruturas de oferta, uma rede hospitalar e de medição de custos indiretos provocados pelos hospitais e, por fim, uma saúde digital, uma inteligência artificial e uma medicina mais personalizada. E, portanto, estes foram os desafios que nós identificámos e as oportunidades que identificámos para o sistema no trabalho que desenvolvemos para o livro da APDH, que eu fiz em conjunto com o professor Rui Santana. Muito bem, muito obrigado. Nós faríamos a discussão no final. Eu passaria já a palavra para a segunda intervenção. Dr. António Nunes é administrador hospitalar, gestor de profissão há muitos anos, economista de formação, trabalhou no setor privado também bastante tempo e gostaria de lhe dar a palavra. Não se está a ouvir. Agora sim, agora já estamos a ouvir, António. Muito bem. Podes recomeçar. Eu vou iniciar. Antes de mais, cumprimentá-los novamente e dar nota de que a minha comunicação não tem nenhum suporte do ponto de vista de slides. Eu enviei alguma informação através de slides para a PDH, portanto, eles estão disponíveis, quem quiser. Esta informação que eu recolhi, fundamentalmente ao nível da produção e dos recursos nestes últimos anos no Ministério da Saúde, foram retirados do portal da Saúde, Transparência, relativamente à atividade e relativamente aos recursos humanos, quer enfermeiros, quer médicos, quer técnicos. Portanto, é uma informação que está disponível, que eu enviei e, como tal, nós podemos fazer a avaliação quer da atividade nestes períodos e, simultaneamente, uma projeção que eu fiz para o corrente ano em função da pandemia que, neste momento, tem marcado a nossa atividade hospitalar. Antes de mais, queria, enfim, começar por dizer que estas questões da organização e da gestão hospitalar têm sido objeto de discussão e de reflexão durante todos estes últimos 30 ou 40 anos. Eu diria que houve algumas introduções nestes últimos 20 anos, fundamentalmente com a empresarialização dos hospitais e que trouxeram alguma flexibilidade e algumas melhorias na gestão dos hospitais. E que, naturalmente, eu identificaria como a introdução do financiador pagador através dos contratos de programas que foram referidos pela colega que acabou de fazer a sua preleção. Portanto, estes contratos de programa, de alguma forma, vieram introduzir algumas melhorias e, simultaneamente, vieram clarificar um pouco a forma de financiamento dos hospitais. Eu diria que eles têm vindo ao longo destes anos a ser melhorados e são um instrumento que me parece extremamente importante para continuar a ser trabalhado e melhorado no futuro.
Portanto, eu acho que foi uma melhoria introduzida na gestão dos hospitais, haver, de facto, esta separação entre o financiador e o pagador e haver uma noção de que, efetivamente, os hospitais eram pagos de acordo com aquilo que se propunham realizar ou fazer. De facto, nós depois sabemos que, na prática, há uma decalagem entre, muitas vezes, o resultado operacional e a despesa operacional e, naturalmente, que há as tais verbas de convergência, há os tais financiamentos de convergência para corrigir este déficit entre o orçamento de programa e aquilo que o hospital efetivamente realizou do ponto de vista da sua despesa. Mas, enfim, eu acho que foi uma melhoria que se conseguiu introduzir com estes cuidados de programa. Simultaneamente, a colega também referiu que, ao longo deste tempo, os hospitais, quando foram constituídos como empresas públicas, viram o seu capital estatutário regularizado e foi extremamente importante para a saúde financeira das suas tesourarias, dado que esta correção no capital estatutário normalmente coincidiu com entradas de fluxos financeiros na tesouraria e que vieram, de alguma forma, suprir algumas deficiências e algumas dificuldades que os hospitais mantinham ao longo dos anos relativamente a déficits crónicos que se iam acumulando. Simultaneamente, penso que neste período também, na empresarialização dos hospitais, os sistemas de informação melhoraram bastante e só se conseguiu efetivamente ter contratos de programa mais ajustados à produção do hospital com sistemas de informação mais capazes e mais adequados. E acho que isso foi uma melhoria significativa que se conseguiu nos hospitais através dos sistemas de informação. Simultaneamente foi realizada uma nova cultura de gestão hospitalar com a governação clínica. E eu acho que houve alguma legislação que saiu e que veio a enquadrar o funcionamento dos hospitais, dando de alguma maneira a gestão dos hospitais e da própria governação clínica. E efetivamente, esta melhoria foi sentida e tem sido sentida nestes últimos anos e tem sido positivo, de alguma forma, aquilo que se conseguiu. Esta clarificação que houve na gestão dos hospitais, contudo, foi manifestamente insuficiente face à delicadeza que nós, continuamos a ter e a sentir na gestão dos hospitais. E, naturalmente, que eu identifiquei uma, e que não é novidade para ninguém, que tem a ver com a atividade de serviço de urgência nos hospitais. Os serviços de urgência nos hospitais são, na minha opinião, o calcanhar daqueles de qualquer hospital. Hoje, como nós sabemos, as urgências são as grandes definidoras da atividade do hospital, já que o internamento, a consulta, a atividade cirúrgica é fundamentalmente preconizada através do serviço de urgência. Portanto, o serviço de urgência é um serviço que deve estar integrado no hospital e, simultaneamente, deve, na minha opinião, o serviço de urgência ser sustentado por profissionais de grande qualidade e que estejam integrados na lógica da vida do hospital. Não tem sido assim nestes últimos anos. As urgências são normalmente serviços quase à parte do hospital, assegurados por equipas que não fazem parte da dinâmica própria do hospital e, naturalmente, que isso é reflexo quer na farmácia, quer no internamento, quer na atividade cirúrgica e, particularmente, na consulta externa. Portanto, eu diria que, enquanto nós não olharmos para o hospital de uma forma diferente e conseguimos integrar a urgência como uma dinâmica diferente e como um corpo diferente no funcionamento do hospital, dificilmente nós conseguimos o que quer que seja de melhor para a gestão e para a organização dos hospitais, porque de facto a urgência é o coração do hospital. Naturalmente, como coração que deve ter equipas capazes e adequadas de resposta integrada no hospital. Simultaneamente, este serviço de urgência, contudo, apesar de tudo, eu costumo dizer que ainda sou do tempo em que as urgências tinham um volume muito maior do que as consultas e, efetivamente, hoje não é assim. Aliás, se vocês, naquela informação que eu enviei para a PDH, na atividade hospitalar, a urgência hoje, em 2019, as urgências
atingiram o valor de aproximadamente 5.600.000 cidadãos que foram atendidos nas urgências, e as consultas foi quase o dobro, foi quase 12 milhões de pessoas. Portanto, isto há uns anos atrás era o contrário, ou seja, as urgências tinham um volume muito maior do que o serviço de urgência. Portanto, eu quero dizer que neste período eu diria que houve uma correção nesta procura de serviços nos hospitais. Ainda assim, as urgências, como é do conhecimento de todos, aproximadamente 50% das urgências são os chamados verdes e azuis, que efetivamente não têm um perfil de consumo e de serem vistos num ambiente tecnicamente mais evoluído, que é o hospital. Mas continuam as pessoas, naturalmente, a ir aos hospitais e a consumirem cuidados de saúde no volume de 50%, quando naturalmente não deviam lá estar. Portanto, eu diria que a urgência começa por ser, um serviço que nós devíamos olhar para ele de uma forma diferente, e o Ministério, que tutela os hospitais, devia ter aqui alguma política eu diria que de regularização das urgências, porque efetivamente é o serviço mais importante no hospital, e simultaneamente com outra particularidade, é que as urgências, em algumas zonas, no caso de Lisboa e do Porto, são altamente consumistas de horas que são fundamentalmente necessárias para a atividade de outros locais, nomeadamente em algumas especialidades como a oftalmologia, como o otorrino e como a anestesia, particularmente a anestesia. Portanto, naturalmente que nestas grandes metrópoles, naturalmente que a concentração de urgências, eu diria que não é necessária, ela é fundamentalíssima na sobrevivência deste setor hospitalar. Portanto, naturalmente, parece-me que nós, no futuro, se quisermos ter uma organização e uma gestão um bocadinho distinta, temos que olhar para as urgências de uma forma diferente daquelas que têm ocorrido neste momento. Simultaneamente, uma outra dificuldade que nós sentimos nos hospitais é a falta de camas. E, de facto, a pandemia que neste momento nós atravessamos não trouxe nada de bom, só trouxe coisas péssimas, e de facto estamos aqui, neste momento e desta maneira, é consequência da pandemia. Nós devíamos estar num outro local, próximos uns dos outros, mas naturalmente estamos demasiado afastados. E naturalmente que esta situação nós já sentimos há muitos anos nos hospitais, ou seja, os hospitais há muitos anos têm planos de contingência para o calor e para o frio. E naturalmente sempre que há um plano de contingência há necessidade de camas. E nós temos desde 1901 até à presente data, nós temos permanentemente reduzido o número de camas. Portanto, as camas diminuíram de uma forma significativa. E neste momento nós aquilo que vemos é uma insuficiência de camas face às dificuldades que temos. Esta insuficiência de camas ainda é agravada porque os hospitais têm tido, muitas vezes, demoras médias elevadas por doentes que não deviam estar no hospital. Aproximadamente, nós sabemos que 6% dos dias de internamento nos hospitais são inapropriados em casos sociais que doentes tiveram alta e que permanecem no hospital. Felizmente, neste momento, a pandemia trouxe isto de bom, foi libertar os hospitais desses doentes e essas camas ficarem efetivamente livres para quem elas necessitam. Então, naturalmente, eu penso que esta questão das camas tem sido um problema. E não é as camas só de cuidados intensivos, é as camas hospitalares de uma forma geral. Portanto, naturalmente, nós temos demoras médias muito elevadas, mas muito elevadas muitas vezes consequência de internamentos inapropriados. Simultaneamente, uma outra grande dificuldade que nós temos tido e que continuamos a ter é a questão dos recursos humanos. Ou seja, 50% da despesa nos hospitais são despesas com pessoal e nós temos muito pouca capacidade para gerir os recursos humanos. E naturalmente que ou há efetivamente uma flexibilização e uma capacidade para que os gestores giram os seus recursos humanos em termos de salários, em termos de cargas horárias, em termos da criação de incentivos à atividade, ou naturalmente nós temos muita dificuldade na gestão dos recursos humanos. Aliás, muitas vezes, nós permanentemente, sempre que admitimos pessoal nos hospitais, raramente nós olhamos para essas admissões como capacidades de produção adicional. E naturalmente que o médico produz mais qualquer coisa, portanto, não basta contratar profissionais, é necessário efetivamente nós, associado a essa contratação,
termos níveis de produção para esse profissional, ao número de consultas, ao número de atividades cirúrgicas, ao número de exames, e naturalmente muitas vezes isso não é conseguido. Portanto, ou não é conseguido ou não é tentado. E naturalmente que é importantíssimo que os hospitais, sempre que contratam profissionais, tenham folhas de atividade adequadas a essa atividade. E o que nós vimos é que, efetivamente, e nós olhamos para estes gráficos, e o que vemos é que o número de profissionais não parou de aumentar. Nós ouvimos os sindicatos e os profissionais dizer que é necessário muito mais gente, e em algumas áreas é de facto necessário mais gente, e vemos que a atividade nos hospitais, efetivamente, ela não tem tido a consequência nem o reflexo dessa admissão. Eu costumo muito dizer isto, até parece que estou contra a corrente ou contra tudo, mas é um facto que eu sinto, é que, efetivamente, muitas vezes, os recursos humanos não têm por trás uma matriz de atividade que deviam ter. Simultaneamente, uma outra dificuldade que os hospitais têm, e esta é um pouco semelhante àquela que eu disse, aos profissionais, é que os hospitais funcionam até ao fim da manhã. Os hospitais não funcionam de tarde. E, naturalmente, que não funcionando de tarde, têm blocos operatórios, têm equipamentos praticamente inutilizados, porque, efetivamente, a força de trabalho esgota-se entre o meio-dia e as 2 horas da tarde, ou às 2h30. Portanto, é impensável um hospital que tem uma dinâmica e que tem uma complexidade e que tem uma tecnologia desta natureza não utilizar e não ter os blocos operatórios ou os equipamentos de imagiologia, o que quer que seja, funcionar no mínimo 12 horas por dia, entre as 8 da manhã e as 8 da noite, e não tem. Portanto, naturalmente que os hospitais, muitas vezes, para aquilo que funcionam, para aquilo que têm, para os níveis de atividade que têm, eu até acho que têm uns níveis de atividade muitíssimo bons, porque, naturalmente, também a sua carga de trabalho, ela esgota-se rapidamente depois do meio-dia. Portanto, naturalmente que esta questão da incapacidade e da ineficiência dos recursos que nós temos à disposição, nós temos que olhar para isto de uma forma diferente, sob pena de, efetivamente, nós continuamos a ter listas de espera, como aquelas que temos na consulta, nos exames e no bloco operatório. Simultaneamente, os gestores, e eu acho que esta questão vai ser ultrapassada neste momento, é a questão do financiamento. E os gestores até agora têm, com orçamentos muito restritivos, eles debatem-se permanentemente com a questão da lei dos compromissos e da lei do orçamento, com dificuldades permanentes, ou seja, muitas vezes aquilo que nós temos é uma despesa de exploração que é muito superior ao nosso financiamento, e naturalmente que a meio de setembro nós já temos, os compromissos esgotados e o orçamento esgotado, e andamos, com dificuldades permanentes junto das finanças e junto do Ministério, a dizer, naturalmente, que já não temos compromissos nem orçamento para realizar a atividade toda. Portanto, eu acho que do orçamento, e há neste momento eu diria que a nível nacional, uma vontade muito grande de alterar este estado de coisas, e acredito que elas sejam alteradas, porque há efetivamente uma percepção da população e dos políticos muito maior de que efetivamente o setor da saúde tem que ser olhado de uma forma diferente e tem que ter um financiamento diferente daquilo que tem tido até agora. Simultaneamente, para terminar, eu diria que há aqui um outro aspecto que não tem só a ver com a gestão dos hospitais e que provavelmente ainda neste painel vamos falar nesta questão, que é a questão da integração dos cuidados e na articulação de cuidados. Ou seja, não é possível nós, e a pandemia veio efetivamente mostrar-nos isto, de que efetivamente o setor hospitalar de per si, isoladamente, não consegue responder às necessidades sem ter efetivamente, quer a montante, quer a jusante, outras áreas de atividade que lhe sejam próximas e que o possam ajudar na resposta às necessidades da população. E naturalmente que quer os cuidados primários, os ACEs, quer as misericórdias, quer os cuidados continuados, quer a segurança social, eu acho que estes setores têm que trabalhar de uma forma muito, muito integrada, sob pena de, efetivamente, nós continuamos a ter as dificuldades que temos tido até agora. Felizmente, esta pandemia veio quase obrigar-nos a que, efetivamente, olhássemos para estas áreas de uma forma diferente daquelas que, efetivamente, nós temos olhado. Simultaneamente, eu diria que, neste momento, nós estamos com
com um problema que provavelmente vamos ter necessidade desta tal integração e deste tal trabalho em conjunto, que é as listas de espera que nós temos, quer nos exames, quer nas cirurgias, e que efetivamente obrigam a que haja uma articulação e uma integração e um trabalho conjunto com todos os parceiros que têm um papel no setor da saúde, que é o setor social e o setor privado. Naturalmente, nós não conseguimos, sem estes dois setores, responder àquilo que nós temos que responder. Um pouco para terem a ideia, nós vamos chegar ao final deste ano com um número de cirurgias que são superior a 300 mil cirurgias já identificadas como necessárias. E, naturalmente, que nós, no setor da saúde, fazemos atividade programada aproximadamente à volta de 530 ou 540 mil cirurgias. Portanto, isto dá a ideia de que, efetivamente, nós, praticamente durante um ano, quase que não trabalhávamos nos hospitais, a não ser a recuperar aquilo que, efetivamente, já está identificado como uma necessidade cirúrgica. Os hospitais, por mais eficientes, por mais capacidade, por mais recursos humanos, por mais anestesistas, por mais blocos operatórios, por mais eficiência, nós não conseguimos fazer isto sozinhos. Portanto, temos necessidade aqui do apoio e da colaboração de outros setores, do setor social e do setor privado. Portanto, nós não conseguimos responder a estas necessidades isoladamente e sozinhos. Portanto, a minha comunicação ficaria por aqui, dizendo que é fundamental nos próximos tempos esta integração, esta articulação e este trabalho em conjunto com todos os parceiros sociais e todos os parceiros de saúde, públicos e privados, que efetivamente têm as responsabilidades neste setor. Portanto, naturalmente que não tenhamos ilusões, não deixemos de lado gangas ideológicas ou aspectos que efetivamente podem ter alguma simpatia junto de algum público, mas nós sozinhos não conseguimos resolver esta questão. E naturalmente que não conseguindo resolver sozinhos, temos que efetivamente ter aqui formas integradas de resolver. Alguma questão que, queiram colocar, estou à vossa disposição, mas eu ficava por aqui. Muito obrigado. Dizia eu que estas questões ficarão para o fim. Se houver alguma questão para pôr, ou então nos meus comentários abordarei algumas questões daquelas que foram referidas. Passaria à doutora Joana Seringa. Ela é gestora, ou foi gestora de blocos operatórios, trabalha no SUC, portanto no Lisboa Central, é doutoranda em Saúde Pública, mestre pela Escola Nacional de Saúde Pública e tem como formação de base licenciatura em enfermagem. Há aqui alguns modos que o doutor António nos deixou, doutora Joana, que com certeza irá abordar na sua intervenção sobre a integração de cuidados. Passo-lhe desde já a palavra, tem os seus 12 minutos. Muito obrigado. Muito obrigada. Gostaria de começar por cumprimentar todos e agradecer a introdução do professor Manuel Delgado, agradecer à PDH, em particular ao professor Dr. Carlos Pereira Alves, à professora Ana Escobar e ao professor Rui Santana pela oportunidade de participar neste congresso, que é sem dúvida uma excelente oportunidade para discutirmos temas tão relevantes e atuais. O tema que eu venho apresentar, e passo já a apresentar a apresentação, pronto, penso que todos conseguem ver, está relacionado com a integração de cuidados e o papel das ferramentas de saúde digital para a sua concretização. Sabemos que a nível global, portanto, os sistemas de saúde estão a enfrentar aumentos exponenciais de custos que ultrapassam o crescimento do PIB e colocam desafios à sua sustentabilidade. Sabemos também que o envelhecimento da população e a prevalência de doenças crónicas são dois dos principais fatores que mais contribuem para esta tensão crescente, e agora a pandemia, tal como falava o Dr. António Nunes, vem ainda aumentar estas pressões, e a evidência é clara e indica que os atuais modelos de prestação de cuidados não estão desenhados para responder de forma eficiente à crescente complexidade das necessidades em saúde da população, nem mesmo para responder à mudança de paradigma que temos vindo a assistir de cidadãos informados que procuram estratégias e ferramentas para cuidarem ativamente da sua saúde e acederem a cuidados personalizados que vão ao encontro das suas necessidades específicas, mas também dos seus valores e dos seus estilos de vida. O relatório produzido pela Philips, publicado em 2016, dá a conhecer que 74%
dos utentes relata ter fornecido informação a múltiplos profissionais de saúde e 60% referem ter repetido os mesmos exames de diagnóstico e terapêutica pelo facto de serem acompanhados por diferentes instituições ou por diferentes profissionais de saúde, e estes dados são, no mínimo, preocupantes, inclusive pela duplicação de recursos, que lá está, são escassos, e destacam a fragmentação dos serviços de saúde, que são hoje ainda, na sua maioria, voltados para a resposta a episódios de doença, para a prescrição de cuidados de saúde que, embora baseados na evidência, não estão alinhados com a expectativa do utente e que também não consideram o utente em todas as suas dimensões. E é neste contexto que se torna particularmente relevante a implementação de modelos de integração de cuidados, e lá está, não só de integração de cuidados de saúde, mas também destes com os cuidados sociais, como falava o Dr. António Nunes, com as misericórdias, portanto, todo o setor social, e estes modelos caracterizam-se pela coordenação multidisciplinar de prestadores e serviços, com o objetivo de prestar cuidados de qualidade orientados para as necessidades dos utentes e também pelo facto de promoverem a capacitação dos utentes para que sejam vozes ativas no seu processo de saúde e doença. A literatura realça o potencial destes modelos para melhorar os resultados em saúde, melhorar a experiência individual de cuidados, e hoje em dia nós falamos cada vez mais da experiência do utente e é importante que se fale da experiência do utente, e também para reduzir custos para o sistema de saúde, contribuindo assim para a criação de valor. Alguns elementos como o alinhamento e a coordenação de atividades ou serviços entre organizações, o fluxo contínuo de informação entre profissionais de saúde, cuidadores informais e utentes, a tomada de decisão partilhada e a capacitação e a literacia dos utentes são elementos considerados fundamentais para o sucesso dos modelos de integração de cuidados e para os quais as ferramentas de saúde digital se apresentam como importantes aliadas. Exemplos como os registros eletrónicos de saúde, a telesaúde e a telemonitorização têm sido apontados como promotores de melhor acesso a cuidados de saúde, maior coordenação e integração de cuidados e geradores de valor e eficiência para os sistemas de saúde, nomeadamente por esta capacidade de permitir o fluxo contínuo de informação. Em particular, no que respeita aos benefícios da utilização de ferramentas de saúde digital em programas de integração de cuidados, de 101 programas de integração implementados em 24 países europeus, 85 incluíram ferramentas de saúde digital. E os benefícios são reconhecidos a vários níveis, nomeadamente ao nível da melhoria nos processos de gestão, ao nível da integração de cuidados, da qualidade dos cuidados prestados, da custo-eficiência dos programas e da qualidade de vida dos utentes inscritos no programa. Portanto, é reconhecido o papel de transformação dos modelos de cuidados através de ferramentas de saúde digital pela sua capacidade de empoderar os cidadãos e também de agilizar os processos que estão na base desta transformação. Contudo, sabemos que a saúde digital é confrontada com inúmeros desafios à sua implementação, tais como a falta de interoperabilidade, e nós assistimos a uma procura crescente pelos cidadãos por gadgets e apps de saúde e bem-estar. Basta ir aos nossos telemóveis e vemos quantas aplicações existem, pelos smartwatches que nos permitem ter informação sobre a frequência cardíaca, a frequência respiratória e tudo mais. Mas esta informação, que é um manancial de informação, não tem ligação ao sistema de saúde formal. E, mais ainda do que isso, existem aplicações que são desenvolvidas dentro do sistema de saúde que frequentemente têm dificuldades de comunicação entre si. Portanto, atualmente, os dados de saúde são fornecidos por múltiplas fontes de informação e, portanto, é sem dúvida necessária a sua integração num único sistema para que possam ser analisados e utilizados de forma relevante. Portanto, nós hoje em dia não temos falta de dados, nós temos falta de incapacidade para trabalhar todos estes dados de forma pertinente e de forma a criar maior valor. E pronto, esta é sem dúvida uma das dificuldades que nós sentimos diariamente. Também a falta de uma abordagem holística é um desafio. Os dados de saúde são utilizados por múltiplos stakeholders e aquilo que vemos é a criação de sistemas de informação que são desenvolvidos sem considerarem a perspectiva dos diferentes utilizadores. E, portanto, posteriormente são criados novos sistemas de informação para colmatar as falhas dos sistemas anteriores e voltamos ao problema da interoperabilidade.
Também o financiamento inadequado é um dos principais obstáculos à implementação de ferramentas de saúde digital. Pronto, pelas questões óbvias. E para concluir, eu gostava apenas de dizer que, sem dúvida, estes são desafios para os quais temos de olhar cada vez mais, até porque a velocidade e a pressão a que nos são exigidas respostas é também cada vez maior. E lá está, a pandemia veio mostrar também a potencialidade de utilizar estas ferramentas. E é também importante trabalharmos, não de forma a termos cada vez mais aplicações, portais, ferramentas de saúde digital, e oferecermos, por exemplo, 5 aplicações, cada uma com a sua funcionalidade, mas sim ouvir aquilo que os cidadãos pretendem, aquilo que é realmente útil e que lhes é importante, e trabalharmos em conjunto entre setores, não só para fornecer melhores cuidados de saúde, mas também para fornecermos melhores ferramentas de saúde digital e, lá está, para darmos esta resposta de forma integrada. E pronto, concluo assim a minha apresentação, porque sei que o tempo não é muito e gostava de agradecer uma vez mais a oportunidade de aqui poder participar. É para mim uma grande honra. Obrigada. Está com o micro desligado. Peço desculpa. Passamos agora então à intervenção do professor António Santos. Ele vai falar sobre um tema particularmente delicado nos tempos que correm, tem a ver com as profissões de saúde e o trabalho nos serviços hospitalares, que aliás já foi abordada um pouco por alguns dos intervenientes anteriores, designadamente o doutor António Nunes, e passo-lhe desde já a palavra para ver se conseguimos terminar por volta das 6 horas. Muito obrigado. Professor António Santos. Sim, obrigado. Claro que começamos por dar uma saudação amiga ao nosso ilustre comentador, o Sr. Dr. Manuel Delgado. Também saudamos as pessoas, novamente, que aqui na mesa trazem os seus contributos a esta conferência, Diálogo Aberto, o Hospital. Que bom que é estarmos aqui juntos. Por último, mas não menos importante, também dirigimos as nossas saudações a todas as pessoas que nos ouvem, eventualmente aqui, online, que se encontram neste 8º Congresso Internacional dos Hospitais. Sendo o capítulo que temos em trabalho as profissões de saúde nos hospitais, começamos por dizer a nossa preferência pelo singular, no hospital. Pois o hospital é, desde a Idade Média, uma instituição da sociedade, à qual o iluminismo outorga, entretanto, como instituição de prática de conhecimento humano, técnico, tecnológico e científico para a assistência das pessoas que vivem processos de transição, saúde-doença e bem-estar social. As profissões de saúde são, neste sentido, um produto do hospital. Em alguns casos, como hospital-escola, ou como hoje dizemos, hospital universitário, qualquer um hospital que desenvolva ensino de prática articulado com as faculdades. Mas o hospital é sempre um centro de desenvolvimento de competências profissionais de saúde e, atualmente, valoriza-se o hospital por ser também um centro de desenvolvimento de competências cívicas e de cidadania para a saúde das pessoas. E hoje, por maioria de razão, pelo momento que a sociedade está a viver, o surto pandémico SARS-CoV-2, tudo isto é melhor apercebido. A instituição hospital somos todos, profissionais de saúde e cidadãos, frequentemente a morarem dentro da mesma pessoa. Ou seja, a função da instituição hospital já não se cumpre apenas com os profissionais de saúde, pois, para tanto, precisa do envolvimento de todos os cidadãos para comprometerem a provisão dos melhores cuidados de saúde para o indivíduo, família, comunidade e sociedade, para utilizarem com parcimónia os serviços do hospital disponíveis a cada momento e para pagamento dos encargos através dos impostos ou diretamente do bolso. Por tudo isto, e neste momento, neste modo de dizer abreviado, a compreensão das profissões de saúde no hospital é cara. É cara, é importante para todos. Desde logo para o profissional e o cidadão, para o cientista e o gestor, e para o decisor público e o político. Vejamos o aumento de 5 anos da esperança de vida em Portugal nos últimos 20 anos, ficando significativamente acima da média da União Europeia,
mostra uma realidade sociodemográfica a sugerir uma evolução necessária de ajustamento das profissões de saúde no hospital para acompanhar este aumento de mais anos de vida com qualidade e mais capacidade de suporte social à idade avançada, como já aqui foi dito, pois sabemos que a maioria dos anos aumentados são vividos com incapacidade progressiva. Por outro lado, as reformas das últimas décadas empreendidas na organização e funcionamento do hospital têm assumido configurações que visam a escala de serviços, a integração de cuidados, vamos ouvir falar sobre isto, sensíveis à geografia territorial e populacional e articulam-se ao mesmo tempo com o planeamento de tipologias de hospital por níveis, afiliação, referenciação e articulação entre redes de cuidados, centros de saúde, hospital e unidade de continuados. Assim, o perfil de saúde geográfico que os subjacentes fatores influenciadores, como aqueles que referimos, o aumento da longevidade, a variação populacional, são determinantes incontornáveis para compreender as profissões de saúde no hospital. No ponto em que o cidadão procura o hospital, cuidados hospitalares, seja no Hospital Geral de Proximidade, seja no Hospital Geral de Primeira Linha, seja no Hospital Geral de Referência ou mesmo no Hospital Especializado. A comparação internacional baseada em indicadores relativos às profissões de saúde nos últimos 10 anos salienta a importância do sistema de saúde português promover uma combinação eficiente de competências profissionais por forma a garantir respostas sensíveis, ajustadas às necessidades de saúde dos cidadãos e à capacidade económica do país. Os relatórios internacionais com informação de desempenho dos sistemas de saúde referem o indicador número de enfermeiros por médico, que em Portugal se situa abaixo da média existente entre os países da OCDE, com a salvaguarda natural das diferenças de método de reporte de registros das profissões de saúde entre países, mas todavia tendo em conta que reflete um quadro de leitura da realidade em Portugal, com um rácio de médicos elevado para um rácio mais deprimido de outras profissões de saúde no hospital. Este dado estrutural apercebido no hospital suscita a necessidade de melhoria da racionalidade funcional e económica das profissões de saúde alocadas, pela combinação eficiente das competências profissionais e pela internalização deste ponto de decisão pelas profissões de saúde no hospital, como nos lembrou hoje de manhã o orador Eugênio Repulho, na conferência inaugural deste congresso. Do ponto de vista da instituição hospital, com mais capacidade para atrair e concentrar recursos, este indicador deve ser observado antes como sendo sintético e representativo de competências profissionais de saúde, se quisermos, de mais e mais novas competências profissionais de saúde. Por exemplo, psicologia, fisioterapia, farmácia, sociologia, serviço social, até pedagogia, odontologia, gerontologia, podologia, biologia, acupuntura, porque não também pensar em alternativas que já tenham alguma base científica, e de profissionais também, de profissionais assistentes, desde logo assistentes pessoais, assistentes de cuidados, administrativos e técnicos. Tem havido em Portugal pouca abertura para o debate sobre este assunto, mas ele merece atenção, especialmente pelo interesse geral do mesmo, mas sobretudo fazê-lo em nome dos cidadãos e da eficiência da instituição hospital. Todavia, a questão da combinação de competências não se esgota somente entre as profissões de saúde, mas merece igual ênfase de abordagem também no interior de cada profissão de saúde no hospital. Cada corpo profissional de saúde desenvolve no seu seio especialização, subespecialização, diferenciação, portanto, níveis de responsabilidade, competência avançada ou acrescida, com igual indicação para balanço de competências ajustado às necessidades de respostas a dar, à casuística ou à procura que sobremaneira importa efetuar, de forma sensível e até certificada, com registro e monitorização apropriados no âmbito da regulação de cada exercício profissional. O hospital evolui como instituição da sociedade, a ponto de acompanhar também as transformações sociais ao longo da história e até mesmo neste século XXI, abrindo-se à mudança influenciada por fatores económicos, demográficos e culturais.
As mais novas profissões de saúde no hospital surgem e seguem, naturalmente, já processos e percursos de formação que adotam mais imediatamente métodos de ensino-aprendizagem originários preponderantemente das ciências sociais. As profissões de saúde tradicionais no hospital estão também expostas à mudança social, mas com menos permeabilidade à mesma, até por terem perdurado por muito tempo a residência de contexto de aprendizagem no hospital, exclusivamente, e sob o paradigma da abordagem da doença versus saúde. A ideia de que o processo de Bolonha, por exemplo, teve no ensino das profissões de saúde no hospital alguma influência ao nível curricular, do modelo pedagógico, da duração da formação, do contexto de ensino clínico, está agora desvanecida. Talvez apenas as faculdades de instituição mais recente tenham absorvido mais a inovação de Bolonha. Pode mesmo fazer sentido a parte deste processo que promove um percurso de formação de menor duração, a ser compensado quando se voltar à faculdade para doutoramento ou ainda mais além para pós-doutoramento, até porque importa resolver o exercício de carreiras partilhadas entre o hospital e a faculdade, mitigado, contudo, pelo protocolo do ensino articulado, mas não resolvido no estatuto e nas condições de trabalho, e até mesmo na investigação clínica, à parte da atividade profissional nos consórcios de investigação científica que a faculdade e o hospital integram. Também pode fazer sentido refletir sobre a possibilidade de haver percursos diferenciados de graduação na mesma profissão de saúde no hospital. Um primeiro ciclo, licenciatura, e outro segundo ciclo, mestrado. O mesmo para o exercício autónomo de cada profissão de saúde, uma parte do corpo profissional dedicado à atividade mais generalista e outra parte do corpo profissional dedicado mais à atividade especializada. Quanto à formação pós-graduada de especialização das profissões de saúde no hospital, na linha do já preconizado para o ensino em contexto clínico, a mesma deve gerar créditos estabelecidos e reconhecidos no percurso académico e deve promover-se por supervisão, por modelação, impregnação ou da canteira, como também se diz algumas vezes na gíria dos serviços, com orientadores qualificados em pedagogia e supervisão clínica e exímios nas rotinas assistenciais modelares que alcancem objetivos e assegurem efetivos modelos de desenvolvimento profissional contínuo e reconhecido na avaliação de desempenho. Estes são alguns pontos de trabalho que decorrem do capítulo das profissões de saúde no hospital, e que aqui partilhamos, a título de anúncio prévio à sua publicação em livro que está a ser preparada. Sintetizamos, por fim, algumas das questões de trabalho e debate entre peritos. Até o capítulo está terminado. Primeiro, qualificar o indicador combinação eficiente de competências das profissões de saúde no hospital. Segundo, compreender a coordenação funcional entre as profissões de saúde no hospital. Terceiro, ajustar o percurso de formação de cada profissão de saúde no hospital do sistema educativo profissional ao sistema de saúde para os cidadãos. Mais um, e haverá mais, teremos que encontrar mais questões ainda para debater entre peritos, mas promover o desenvolvimento das profissões de saúde no hospital com percursos de formação pós-graduada conducentes a competências dimensionadas, sensíveis e creditadas por cada regulação própria e que sejam reconhecidas na academia e no sistema de investigação científica. Pronto, terminava por aqui. Muito obrigado. Assim a nossa apresentação. Agradecemos muito a vossa atenção. Obrigado. Muito obrigado, professor António Santos. Eu penso que todos nos estão a ouvir. Eu, se houvesse alguma questão, podia entrar agora, mas penso que não temos esse diálogo com a audiência. Eu faria, de uma forma, enfim, muito pessoal, um resumo daquilo que tivemos a assistir. Eu começaria pela intervenção da doutora Catarina Paulino sobre o financiamento dos hospitais e retive como questão, eu diria, ou questões mais importantes, quando ela começou a falar da realidade portuguesa, quando passou da parte teórica para a realidade.
E aí tocou em 2 ou 3 pontos que são crónicos da nossa cultura hospitalar. Por um lado, o endividamento, por outro lado, reforços extraordinários que sistematicamente vêm tarde e a más horas e apenas permitem uma utilização, eu diria, avulsa de recursos que de repente aparecem, e para pagar dívidas também em grande medida. A referência que fez ao capital estatutário, que ao fim e ao cabo não reforça a capacidade de investimento dos hospitais, mas apenas se resume muitas vezes também como alavancas para fazer pagamentos em dívidas anteriores. E também registrei com muita atenção o facto de ter concluído que há uma grande variabilidade na atribuição das verbas, sendo, portanto, o modelo de financiamento dos hospitais um pouco opaco em matéria de critérios que são utilizados e que não se percebem, designadamente por parte das administrações dos hospitais. Sinalizo finalmente a questão da autonomia financeira dos hospitais, relativamente à qual, como disse bem, praticamente não existe, porque o financiamento é também muito à vista, não é? Com muito pouca capacidade de ser um financiamento a longo prazo, estratégico, e, portanto, a situação dos hospitais continuará a ser assim, eu diria, com grande prejuízo para as atividades dos hospitais. Quanto ao Dr. António Nunes, eu situo a sua intervenção em 4 pontos que me parecem particularmente relevantes. Por um lado, a referência que fez, e acho que é importante pelo feito, à nova cultura hospitalar e à importância da governação clínica. Eu acho que ainda estamos longe de ter uma governação clínica a sério nos hospitais públicos. Talvez no setor privado ela já tenha alguma substância, mas no setor público é de facto uma pecha que temos. Aliás, o Dr. António Nunes, na parte final, foi bastante crítico à inexistência de um trabalho prolongado no dia nos hospitais. O trabalho vai até às 2 da tarde. De facto, não é possível trabalhar bem, com efetividade e com eficiência, limpando listas de espera com horários de funcionamento desta natureza. E depois o que é espantoso é que vamos carregando, ano após ano, mais profissionais nos hospitais, quer médicos, quer enfermeiros, significativamente estas 2 profissões, mas nada acontece do ponto de vista do aumento de produtividade. Pelo contrário, quanto mais pessoas temos no sistema hospitalar, eu ia dizer agora uma provocação, mais horas treinárias pagamos, é? Por um lado, o que é fantástico, que dá a sensação, daria a sensação a um gestor normal, que se eu tiver mais pessoas a trabalhar, vou reduzir a carga extraordinária. Não. Os nossos hospitais, quanto mais admitimos pessoas, mais horas treinárias pagamos. Por um lado. Por outro lado, eu dizia ao Dr. António bem, a falta de eficiência dos nossos hospitais continua a estar praticamente abandonados à sua sorte. Outra área que ele referiu e que é um surto de recursos e um grande problema dos nossos hospitais é o peso dos serviços de urgência. Como ele disse bem, nós temos um volume extraordinário de utentes no serviço de urgência. Agora, com a Covid, tivemos o benefício perverso dele se ter reduzido para menos de metade, mas ele lá retomará este princípio de todos irmos para as urgências. Agora, ele também disse uma coisa que entronca as carreiras profissionais, e o Dr. António Santos falou, que é o problema da pouca capacidade que os estudos têm de gerir as profissionais. As carreiras, as profissões a nível central, muitas vezes caem em cima da mesa da administração do hospital, com aumentos por isto, por aquilo, que nós não estamos a contar, não podemos gerir, não podemos contornar, e são despesas a mais que os hospitais têm que fazer. Muitas vezes o Ministério das Finanças e o Ministério da Saúde incapazes de dar, eu diria, a verba adicional para fazer esse pagamento, para se ajustar a essas consequências. Recordo-me bem, e eu estava no Ministério da Saúde nessa altura, que a entrada em vigor da regra das 35 horas, não é, criou um problema gravíssimo de gerir os nossos hospitais, querem horas extraordinárias, querem horas complementares, querem admissão de mais enfermeiros, em algumas situações, que é dramático, mostra bem
que o gestor hospitalar está, em muita medida, em muitos aspectos, fora da gestão estratégica do seu próprio hospital. Ele apenas acaba por ser um receptáculo de decisões tomadas a um nível central, ou até político, ou até negociado na Assembleia da República, e tem que se acomodar a estas circunstâncias que às vezes são bastante penalizadoras para a gestão financeira e para a gestão de recursos. Portanto, como dizia o Dr. António Nunes, vivemos numa época, eu diria, histórica, há mais de 30, 40 anos, de ineficiência sistemática, que nos conduz também, eu diria, alguma responsabilidade em matéria de assumir compromissos da produção e da qualidade para com as administrações dos hospitais. A doutora Joana, ela trouxe-nos aqui, fez logo à entrada uma afirmação que eu apreciei bastante, é que os atuais modelos de prestação não correspondem já às necessidades das pessoas e às mudanças de paradigma. Isto é, o envelhecimento, as doenças crónicas trouxeram atrás de si, não o doente episódico, vai ao hospital, tem uma coisinha, a gente resolve, vai para casa, mas trazem-nos pessoas que permanentemente ficam sob a nossa responsabilidade, ficam sob a nossa órbita. E é evidente que este tipo de situações altera completamente o modelo de prestação, ou devia alterar. Devíamos passar a ter um modelo mais integrado, como ela disse muito bem, devíamos associar a componente social com a componente clínica, permanentemente, e evitar aquilo que ela referiu como exames repetidos, atomização dos atos, fragmentação da prestação. Falou na parte final, na questão digital, que pode ter um contributo muito positivo para podermos fazer medicina à distância, controle de sintomas, controle de sinais vitais à distância. Tudo isso é muito importante, mas era bom que os nossos hospitais tivessem capacidade também para ser apreciados no aplicativo em rede. O doutor António Nunes já fez essa referência na sua intervenção, que é atenção que os hospitais não podem ser vistos isolados no contexto em que intervêm. A doutora Joana reforçou esse ponto que eu acho que é extremamente importante quando se fala em integração de cuidados. Professor António Santos, muito bem pela sua apresentação. Gostei bastante da forma como encarou a relação entre a academia, a formação académica e o exercício profissional. Esta ideia que trouxe de que é importante uma combinação, eu diria, feliz, harmoniosa, entre diferentes profissões, é muito importante. Chamou a atenção para algumas dificuldades, ele disse isto num tom simpático, por ser um bocadinho menos agradável. Eu vou dizer que as ordens profissionais e os sindicatos funcionam sempre ao contrário do que é preciso nesta matéria. Nós precisamos de conhecer competências, precisamos de associar profissões, mas não precisamos nada de quem se oponha a isto e de quem tenha uma posição, muitas vezes, ultramontana de defesa de valores que já passaram há 40 anos atrás. Estou-me a referir concretamente à ideia de que uma profissão deve continuar sempre ligada àquela prática e àqueles atos, não deixá-la para novas profissões, como sabemos hoje, podem tornar os cuidados mais eficientes e mais económicos, com mais qualidade. E pronto, era isto que eu queria para dizer. Eu despeço-me de todos, despeço-me deste excelente painel que associa a juventude, a beleza, a experiência, a competência destes meus queridos amigos, e foi um prazer estar convosco neste 8º Congresso. Muito obrigado. Obrigado também. Um abraço. Obrigada. Obrigada.